Boa tarde, amigos patriotas. Vim compartilhar, resenhar um pouquinho com vocês aqui sobre essa situação crítica que nós estamos enfrentando. Já como não se bastasse essa situação, essa crise geopolítica, primeiro começando com essa questão da esquerda, né, com o socialismo, o comunismo, né, começando aqui pela América do Sul, que a gente não está passando, depois Cuba, com esse momento difícil lá em Cuba, e agora explode essa crise outra vez no Afeganistão. Eu não sei, para quem às vezes não acompanha muito a história e o segmento dessas crises no Oriente Médio, né, na Ásia, eu queria dizer o seguinte: isso não vem de agora, né? Essa situação ela começou, são povos milenar, existe todo um contexto histórico por trás, né, que envolve questões de sistema político, né, sistema governamental, como o comunismo, que é muito forte nessa região, influenciado pela China e pela Rússia, e também ali pelo Oriente Médio, países que se envolveram na época da da antiga União Soviética, né, quando a antiga União Soviética caiu, e que de lá para cá houve a origem de algumas situações, como o Bin Laden, né? Ele cresceu e se desenvolveu nessa época, né? E depois se rebelou contra os Estados Unidos, que virou tudo isso aí. Então, o que que acontece? É uma situação muito complicada, porque às vezes a gente pensando como nação americana, pense como é difícil. Você luta contra uma coisa e às vezes é uma situação como foi dessas nações que são islâmicas, né, com essa religião tão radical que apoiaram na época, mas que existe uma questão política muito crítica na época e que se estendeu até hoje. Os Estados Unidos ocupou essa área, essa região lá do Afeganistão, esse país, e o que que acontece? Enquanto os Estados Unidos estava lá, com o objetivo de fortalecer a democracia, de não deixar esse sistema ser instituído, e já tem tempo, né? Tem pelo menos 20 anos, e vem passando de governo em governo. Alguns deixaram essa missão enfraquecer, até chegar agora no Biden, que realmente tirou as tropas, né? E a gente sabe que o Talibã ele é fortalecido, né? E tantos outros radicais islamistas, países como a Líbia, né? Que são fomentadas, são patrocinadas, financiadas pelo comunismo, pela China, pela Rússia, e infelizmente na retirada do exército, das forças americanas, o Talibã tomou de volta tomou de conta de novo do Afeganistão. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? De uma forma bem genérica, eu falei aqui, para você entender um pouco o que é o socialismo, o comunismo, a esquerda, para você entender que é muito mais do que você às vezes pensa, com a ideologia de que o socialismo é uma divisão igualitária, né, de direitos, entre aspas, né, que o objetivo é matar a fome, diminuir a desigualdade. O comunismo, o socialismo, a esquerda em geral, as suas ideologias vão muito mais além disso. A gente tem que estar atento ao que está acontecendo hoje no mundo, porque a democracia ela está sendo varrida dessas regiões. O povo afegão eles tinham um sonho de se tornar uma democracia, de se tornar um país democrático, que se assemelhasse talvez a uma democracia americana, uma democracia brasileira, né, que se viver com liberdade. As mulheres já há 2 décadas poderiam estudar, as mulheres poderiam trabalhar, apesar de ser um governo frágil, que dependia da ação dos Estados Unidos. Esse mesmo Estados Unidos
tão criticado, e nós sabemos que toda nação tem seus erros, suas falhas, mas nós devemos reconhecer a importância de uma nação líder mundial democrática. E hoje a gente presencia, como agora há pouco no jornal Hoje, a Maju, né, apresentadora dessa emissora, que todos sabem, né, chamaram uma pessoa, um especialista para fazer uma análise e antes fazer a fala de que tem esperança que o Talibã seja um sistema de governo mais acessível, mais tranquilo, mais sensível. É uma pessoa não entender ou fazer de conta que não entende, porque ela entende, ela é jornalista, que existe um contexto milenar. Os talibãs são extremos, são radicais. As pessoas aqui no Brasil acham que aqui tem radicalismo, né? Então vivemos num país democrático, com muita liberdade. Agora que nós temos visto tantas situações bárbaras acontecendo aí, ferindo a democracia, e um presidente que é chamado de genocida e nunca mandou prender ninguém, né? E agora a gente vê o Supremo fazendo isso. E isso é uma ditadura que vem com censura, com mordaça aos veículos de comunicação de direita. É assim que começa o comunismo. Se atentem para isso, pessoal. Faça sua análise, procure ter mais conhecimento sobre o que é direita, sobre o que é esquerda, sobre os princípios de cada um, porque o que está acontecendo lá é algo que a gente não pode deixar chegar aqui. E se a gente não tomar providências, a gente vai começar a correr o risco de ter um mundo realmente cada vez mais complicado. Os Estados Unidos, infelizmente, tem um governo de esquerda que vai ter que dar muitas explicações do porquê se retirou de terras afegãs e qual a sua responsabilidade hoje diante do que tem acontecido. O terror está instalado, as pessoas fugindo, subindo em aviões, em trem de pouso, caindo, saltando muros, as pessoas estão desesperadas. Nós já vimos isso lá atrás acontecer em outros momentos. É por isso que nós, patriotas, nós temos que fazer a nossa parte. Continuar a luta de maneira, com posições firmes, sem esse negócio, não sei, eu não quero, entendeu? Não tem como você agradar gregos e troianos, você tem que se posicionar. Ou você é democrata ou não é. Não existe meio termo, não existe centrão. Se posicione, vamos fazer nossa parte como cidadão, não vamos deixar que isso aí se perpetue, vamos lutar pela democracia. Dia 7 de setembro, vamos fazer nossa parte, vamos lutar pela democracia no nosso país. O mundo está em colapso, o mundo está sob ameaça e nós temos que estar atento, temos que agir nas nossas redes sociais, nos posicionando, compartilhando, levando conhecimento às pessoas menos favorecidas de conhecimento, que entendem menos, para que realmente, quando vier as eleições, que é um sistema democrático, mas que decide a nação, o rumo da nação, o rumo do nosso governo, de como serão os próximos 4 anos, a gente realmente saiba tomar nossas decisões e ser responsáveis pelos próximos 4 anos que virão. Tá? Então, meu desabafo aqui. Siga a gente aí nas redes sociais, nos apoie, no Grito_Retumbante, Instagram, TikTok e YouTube. Estamos juntos, qualquer hora a gente volta para resenhar mais um pouquinho sobre essa situação tão crítica e difícil. Abraço a todos.